Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria a gente ver uma casa cheia, e uma casa tão querida como essa. E a gente, sempre nesses encontros, a gente tem a missão de sair melhor por aquela porta do que a gente entrou. Só que a gente sempre sai com uma liçãozinha de casa para fazer. E hoje nós vamos falar do Eurípides. Vocês vão sair com a sensação que tem muita coisa para ser feita, nós vamos entender por quê. Mas antes eu queria convidar todos para a gente se sintonizar com o plano maior. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma vez, para ouvir a palavra do Evangelho que Jesus nos deixou, pedir a Deus para que nos dê a força, o discernimento necessário para que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que pudermos absorver, para que nós possamos mudar a nossa vida para melhor, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível essa encarnação, que por mais difícil que ela seja, é um grande presente de Deus para nós, para que nós possamos lapidar o nosso espírito. Acreditem, meus irmãos, é uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui agora encarnados, e ainda com essa chance de ter o contato com a doutrina que tanto nos revela de como devemos conduzir a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Eurípides Barçanufo. Em toda a área de conhecimento humano, de atividade humana, a gente tem ícones. Temos aí no futebol, na política, mas na nossa doutrina nós temos grandes ícones. O primeiro deles, Allan Kardec, o nosso maravilhoso Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Divaldo, mas Eurípides Barçanufo está nesse time de primeiríssima linha. E nós vamos entender um pouquinho mais aqui para aqueles que não conhecem a história dele, para aqueles que já conhecem, podem até me ajudar aqui a complementar, porque falar da vida desse homem não é fácil em 20 minutos, eu não vou conseguir. Eu vou passar muito rapidamente pela biografia dele e vou tentar capturar aquilo de mais importante que eu entendi da obra dele, para a gente fazer aquilo que eu falei, sair melhor daqui, sairmos melhores daqui e colocarmos em prática os ensinamentos. Eurípides nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1880. E ele desencarnou 1º de novembro de 1918. Ele viveu 38 anos. Quantos de nós aqui tem 38 ou mais anos? Nós vamos ver o que ele fez em 38 anos, tá? Nós vamos sair com uma sensação que nós temos que correr um pouquinho mais aqui na encarnação. Ele nasceu numa família de 15 filhos. Ele foi o terceiro filho do seu Mojica e da dona Meca, lá em Minas Gerais. E ele nasceu em 1880. Como que era o Brasil de 1880? Estava no final do reinado, quase na República, ainda não tinha sido declarada a liberdade dos escravos, estava uma convulsão social muito grande. Naquela época, nenhum brasileiro podia ler a Bíblia se não fosse um sacerdote da Igreja Católica. Imagine, e não faz tanto tempo assim. Não era permitido que se lesse a Bíblia. Tanto é que ela não estava nem traduzida para o português, até para dificultar mesmo. Esse era o mundo que nasceu o nosso Barçanufo. E desde pequenininho, ele era trabalhador. Ele ajudava o pai, ele ia trabalhar na rua para fazer o dinheirinho dele, colocar na mão da mãe dele para poder ajudar. Extremamente inteligente. Foi matriculado lá no Colégio Miranda. E com 9 anos, o seu Miranda, diretor, proprietário da escola, chamou o seu Mojica.
Seu Mojica, nós não temos mais nada a ensinar para o Eurípides. Ele já sabe tudo. Os professores saem da sala, os coleguinhas vêm tirar dúvida com ele. Ele ensina os professores. A gente não tem muito mais que fazer por ele aqui, não. O senhor tem que pensar já em levá-lo para o ensino superior. Aí, o seu Mojica, o nome dele era Hermógenes, né? O Mojica era o apelido dele, como a dona Meca se chamava Jerônimo, a mãe dele, decidiu levá-lo para o Rio de Janeiro para matriculá-lo na Escola de Medicina Militar, lá no Rio. E a mãe dele, a dona Meca, ela tinha um problema de convulsões, ela desmaiava, ela tinha um problema sério. E quando ela ficava afastada dos filhos, intensificava o problema. Então, só da primeira viagem que o Eurípides fez para o pai dele, lá para se matricular, ela já passou mal. Ele já ficou com aquele sentimento de culpa, ficou em dúvida. Na segunda vez, quando ele foi para realmente começar os estudos, ela piorou e ele desistiu. Desistiu e voltou para Sacramento para ficar próximo da mãe. E ele focou em querer ajudar a mãe. Teve uma época, uma vez, uma oportunidade, que eles hospedaram um médico homeopata lá na casa do seu Mojica, na família dele. E ele, curioso, estudioso que era, começou a perguntar, e o médico, vendo aquele interesse dele, deixou alguns livros para ele. Ele devorou aqueles livros e mais tarde ele fundou uma farmácia de homeopatia, sem ter estudado medicina. Tá? Isso até lhe rendeu depois um processo que não virou nada, né? Um processo por uso ilegal da medicina, mas é um capítulo que, graças a Deus, não foi para frente. Mas enfim, ele se dedicou para querer curar a mãe. Esse era o desejo dele. Só que ele foi crescendo e ele era extremamente católico. Aliás, quem não era ali católico? Alguns não eram, a gente vai ver depois. Somente o tio dele. E naquele catolicismo todo, e ele com aquela vontade de crescer, de aprender, ele era secretário do Lar Vicente de Paulo. Ele era coroinha, ele ia na igreja, anotava todos os sermões para estudar depois. E o padre Maia, que achava aquilo fantástico, fez o seguinte: escondido do clérigo, foi lá e deu uma Bíblia de presente para ele. Falou: filho, isso aqui não é dado para qualquer um, eu vou dar para você, porque você é especial, você é extremamente inteligente. Ele devorou a Bíblia. Devorou a Bíblia, só que o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, ele não conseguia compreender. Ele não aceitava aquilo. Que o Sermão da Montanha, depois, capítulo para uma próxima preleção nossa, ali fala, para a gente compreender mesmo as bem-aventuranças, quer dizer, nós atingimos a felicidade sem a gente ter o conceito de reencarnação. É muito difícil. Como que uma criança desgraçada, entre aspas, ali, uma coitadinha, vai ser feliz no mundo, sendo que ela já nasceu ali prejudicada? Como eu, sendo humilde, se humilhando a todos, eu vou chegar à bem-aventurança? Então, para aquele paradigma de uma vida única aqui, ficava difícil mesmo entender as bem-aventuranças. Então isso ficou na cabeça dele, mas ele foi trabalhando, ele abriu essa farmácia homeopática, ele abriu o primeiro jornal, que era a Gazeta Sacramento, o primeiro jornal da cidade. Ele foi vereador por 2 mandatos, só não foi pelo terceiro porque ele se recusou, falou: olha, me votaram para 2 mandatos, eu não aceito se ter o terceiro sem ter uma eleição. Então ele foi só por 2 vezes, e ele fundou o Liceu Sacramentano, uma escola que ele praticamente dava aula sozinho, né? Tinha um outro professor, mas ele sabia de todas as matérias, né? Ele era autodidata. Vou até que ler aqui as disciplinas que ele era muito bom: medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura. Só isso, sem ter feito curso superior. Eu estou falando aqui já ele com a idade de 22 anos, mais ou menos. Em termos de religião, comentei com vocês, católico. E ele, sendo católico,
ele tinha um tio, o tio Mariano. O tio Mariano, ele já era médium. Mesmo quando não se entendia o que era ser um médium, ele já tinha assim, a iniciação no espiritismo, né? E ele, sabendo que o tio Mariano era espírita, e espiritismo naquela época era coisa do demônio, né? Ele tentava convencer o tio dele o tempo todo de que o tio estava errado. Tio, isso é coisa do demônio. E dava sermões da Bíblia para o tio. Teve uma noite que o tio foi dormir na casa dele. Ele falou assim: mãe, prepara a cama do tio aqui no meu quarto, que eu quero conversar com ele essa noite. Aí o tio foi lá, e falando, e argumentando. Chegou uma hora, o tio falou assim: olha, Eurípides, não tenho condição. Ele era uma pessoa de pouco estudo. O tio Mariano, ele trabalhava na fazenda, enfim. Falou: olha, eu não tenho como argumentar com você, eu não tenho estudo, você é extremamente inteligente, você conhece a Bíblia, tudo, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar um livro para você ler, para você entender um pouco aquilo que eu tenho crença, né? E deu um livro do Leon Denis para ele ler. E esse livro ele devorou em uma noite. Vida após a morte, o nome do livro. Aí chegou de manhã, sem dormir, o tio acordou, ele já estava um pouco diferente. Tio, quero saber um pouco mais, né? Ainda não estava convencido, claro, né? E o tio já fazia os trabalhos de uma reunião mediúnica, não poderia se dizer que era um centro, na fazenda que ele trabalhava. E nessa fazenda reuniam alguns trabalhadores ali da fazenda, e eles faziam essas reuniões, principalmente porque a maioria deles eram médios de efeitos físicos. Então aconteciam coisas ali naquela fazenda e precisavam ser entendidas, e eles não entendiam direito. Esse tio Mariano, ele fez o seguinte: ele saiu lá da fazenda Santa Maria, ali em Sacramento, e foi até Uberaba, porque ele tinha um médium que ele conhecia, um médium famoso, espanhol, o seu Peiró, e pediu: Peiró, por favor, vamos até lá para você me ajudar, porque está acontecendo isso. O Peiró veio, aliás, hoje virou uma cidade, Peirópolis, perto de Uberaba, no caso dele. E Peiró identificou rapidamente: olha, vocês têm aqui vários médios de efeito físico. E aí, o que a gente faz? Tem que se educar, tem que estudar. E Peiró ficou ali ajudando-os a organizar com um centro espírita, vamos dizer assim. O primeiro centro espírita, talvez, rural do Brasil foi lá, na fazenda Santa Maria. E ali eles começaram a ter as atividades, e o Eurípides começava a querer se interessar por isso. E o tio convidando: não, vamos lá, você participa da sessão, você vai conhecer mais. Não, mas teve um dia, até na época de Páscoa, ia ter uma reunião mediúnica ali, uma reunião espírita, com todo mundo ali, né? Então ia estar relativamente cheio, como estamos aqui hoje, talvez, né? E aí o Barçanufo, de última hora, resolveu ir. Tio, eu vou. Tá bom, vamos. Aí eles foram. Quando chegaram lá na reunião, estava lotada a sala e 2 cadeiras vazias. Ele achou estranho, porque uma, é lógico, era para o tio Mariano, a outra para ele. Mas como é que eles sabiam? 1900, não tinha WhatsApp, não tinha nada, não sabia, ele nunca tinha ido. Ele já achou estranho aquilo, mas enfim, ele foi lá, sentou. Quando começaram a reunião, começaram a ter comunicações, etc., ele começou a entender como é que é a mecânica de uma reunião mediúnica. Ele fez um pedido mental. Ele falou o seguinte: já que eu não entendo bem as bem-aventuranças, e vocês têm contatos, tudo mentalmente, ele não abriu a boca, vocês têm contatos com espíritos elevados, eu queria que o espírito de João Evangelista viesse aqui, através do médium menos culto, e me explicasse as bem-aventuranças. Rapidinho, o seu Aristides, que era um funcionário da fazenda Santa Maria, muito simples, analfabeto, ele mal conseguia se comunicar, as pessoas mal entendiam o que ele falava, tadinho. Ele se levantou e deu a maior explanação
filosófico-doutrinária que Barçanufo já houvera tido contato. Aquilo ele falou. Acabou. Esse foi o momento de Damasco, de Barçanufo. Damasco, aqui eu estou fazendo uma alusão ao Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso no caminho de Damasco, né? Aquela passagem maravilhosa. Foi ali, o Damasco de Barçanufo. A partir dali, dedicação total para o Espiritismo. Começou a estudar, começou a colocar em prática, e as habilidades, os dons mediúnicos dele começaram a se aflorar. E dons mediúnicos muito raros, muito potentes. O de cura, o de desdobramento com bicorporeidade, que é raríssimo na nossa comunidade. É muito rara a bicorporeidade. Eu vou explicar para aqueles que não se lembram daqui a pouquinho numa passagem fantástica dele. O que ele começou a fazer? Ele começou a investir na parte espírita. O Liceu Sacramentano, ele começou a ensinar espiritismo lá dentro. Imagina o choque para a sociedade, né? Você coloca seus filhos lá para aprender sobre o catolicismo, etc., porque todo mundo é católico, e aquela pessoa que já tinha uma fama de grande cidadão sacramentano, começou a falar de espiritismo, coisa do demônio, começaram a tirar os meninos, as crianças da escola. A escola começou a esvaziar. E São Vicente de Paulo, num desdobramento dele, orientou a fazer o seguinte: troque o nome do liceu para Colégio Allan Kardec, primeiro colégio espírita do Brasil. Em mais ou menos 1902 ou 1905. E ali nasceu o primeiro colégio espírita. Só que São Vicente de Paulo falou o seguinte: você vai ensinar espiritismo lá, mas vai ensinar astronomia também, para poder atrair, né? Atenção. E ali foi difícil, ele quase teve que fechar as portas, mas aos poucos foram voltando os alunos. E esses alunos começaram a entender aquilo. E o Barçanufo, durante as aulas, ele tinha desdobramentos. E um dos que eles contam aqui, eles já estão acostumados, né? Quando ele ia se desdobrar, ele dormia, aparentemente dormia, e o espírito dele viajava. Numa dessas viagens, ele saiu para fazer o parto de uma senhora, de uma mãe, que estava com um parto muito difícil, complexo, e ele já tinha orientação de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes encarnou em 1900. Bezerra já em espírito já o ajudava nas curas. E ele foi até a casa dessa senhora. Enquanto ele estava fazendo o parto ali, o marido dessa senhora, já pela fama do Barçanufo, foi correndo para a cidade, para a escola dele, para chamá-lo para ir lá fazer o parto. Se encontraram, né? Ele foi em espírito, ele estava vindo encarnado, né? pela estrada. Ele fez o parto e voltou o espírito dele. Essa que é a bicorporeidade. Você deixa o seu corpo aqui, o seu espírito vai até um outro local, se materializa, né? Com doação de ectoplasma ali dos presentes, e ali ele materializado, ele fez o parto. Fez o parto, voltou em espírito para o corpo dele, estava lá adormecido na mesa do professor, despertou. Para que ele despertou, ele falou assim: alunos, vai chegar um senhor aqui, desesperado, pedindo para que eu faça o parto da mulher dele, mas eu já fiz. Ela está bem, a criança está passando bem, e só que ele vai pedir para que eu vá até lá. Mas ele vai chegar aqui, vocês se levantem, cumprimentem, depois se sentem e deixem ele falar. E assim foi feito. Não deu 30 segundos, bateram na porta da sala dele. Ele, desesperado, o homem: seu Barçanufo, pelo amor de Deus, a minha mulher pode morrer porque ela não está conseguindo que a criança nasça. Ele disse: não, fique tranquilo, eu já fiz o parto. Como que o senhor fez o parto? Eu vim pela estrada, não cruzei com o senhor, é uma estrada só. Não daria tempo. Já fiz. Não, pegou o Barçanufo, né, sempre pronto para ajudar o próximo, foi com ele até lá. Chegando lá,
A esposa, a mãe, estava com a criança no colo. Seu Barçanufo, o senhor voltou? Não precisava, eu estou bem. Eu e a criança estamos bem. Eu fico imaginando a cara do pai, né? Não entendeu nada, né? Mas, graças a Deus. Depois, ele queria promover a cura da mãe. E ele promoveu a cura da mãe. A mãe se livrou daqueles desmaios, daquelas convulsões todas. E numa noite, ele chegou para o tio Mariano e falou assim: tio Mariano, quem que é Carlos? Aí o tio Mariano falou assim: não estou me lembrando quem que é Carlos. Não tem um Carlos que está precisando de ajuda nossa aqui urgente. Aí o tio Mariano pensou e falou: olha, o único Carlos que eu conheço é um que mora aqui atrás dessa montanha, que ele mora isolado porque ele é leproso. E ele está lá, aguardando, né, o momento da morte. Não, a gente precisa ir lá porque faz 3 dias que ele não come. Não, agora não dá, Barçanufo, está de noite, nós temos que andar no meio da floresta, tem animais, etc, etc. Não, nós não somos obreiros do Senhor, nós temos que ir lá, é agora. Saíram os dois, pegaram 2 cavalos, encheram de mantimentos, foram lá. Chegando lá, o Carlos estava realmente à beira do desencarne, sem comer, sem beber. E o Barçanufo, né, deram lá comida para ele, e na hora de ir embora, deu um beijo na testa dele. Esse beijo, né, não só isso, a gente sabe, o curou. Num desdobramento de Barçanufo, talvez o mais fantástico dele, ele subiu a uma esfera tão alta que ele teve um encontro com o Cristo. Ele teve um encontro com Cristo. Quando ele olhou o rosto de Cristo, uma lágrima descia do olho dele. E ele perguntou: Senhor, choras pelos descrentes? Ele não respondeu. Outra lágrima saiu, desceu do rosto dele. Ele repetiu: Senhor, choras pelos descrentes que não acreditam em Ti? Aí ele respondeu, falou: não, meu filho, eu não choro pelos descrentes, porque são irmãos que ainda não tiveram a chance de conhecer a verdade. Mas eu choro por aqueles que conhecem a verdade e não fazem nada. Esse ensinamento, se nós pudermos sair dessa porta com esse ensinamento, já está ótimo. Eu já vou ficar muito feliz de ter feito essa preleção para vocês. Porque tal como Martin Luther King falava, o que me assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. E nós não podemos nos silenciar. Em qual sentido? Nós sabemos o que são as bem-aventuranças, nós sabemos o que nós precisamos fazer para evoluir nessa encarnação. E já que nós sabemos, coloquemos em prática. E se o meu irmão que está ali convivendo comigo não está nesse caminho, lógico, ele tem o livre-arbítrio dele, mas eu tenho a obrigação de tentar ajudá-lo. Como nós precisamos de ajuda, porque nós estamos aqui porque precisamos de ajuda. Ninguém veio aqui para se divertir, né? A gente veio aqui para se educar, muitos vieram buscar ajuda. Foi assim que eu conheci o Espiritismo. Muitos de vocês provavelmente também, precisando ouvir uma palavra, um passe, um caminho para a vida. Então, esse é uma vida fantástica desse senhor. É tão fantástico que a obra dele dura até hoje. Se vocês forem lá em Sacramento, vocês vão conhecerem o Centro Espírita Esperança e Caridade, que era onde era o colégio dele. E ele, desde aquela época, eles tinham o costume de fazer um estudo do Evangelho às 9 horas da manhã, todos os dias. E isso acontece há 110 anos. Todos os dias. Você imagina a obra que vocês vão deixar aqui, que vai durar 110 anos. E nós já passamos, a maioria, né? Vocês ainda não, dos 38 anos. Temos que correr. Temos que correr, porque é isso que é o importante na vida. Não é o que a gente vai deixar aqui materialmente, porque isso vai virar pó. Primeiro que a gente não vai levar, a gente já sabe disso, né? A gente já sabe que não vai levar nada. Mas aquilo que vai ficar, malemar vão dividir, vão cuidar. Não, o que vai ficar é a obra. Chico Xavier já morreu faz 21 anos, né?
Foi 2002? Parece que ele está aqui. Parece que ele está aqui. Barçanufo está aqui. Está em espírito, claro. Chico está em espírito. Mas a obra física deles ali, o bem que ele fez, depois vocês leiam mais o que as obras que ele fez como vereador. Esquece o lado espiritual, o que ele fez como vereador para Sacramento. Talvez os dirigentes, os governantes de lá para cá não fizeram proporcionalmente o que ele fez em 2 mandatos. Vamos levar um pouquinho de Barçanufo para casa hoje. O tempo acabou. Tinha mais páginas, só mas não dá. É uma vida tão rica. Eu fico imaginando o dia que eu aceitar o desafio de falar de Chico Xavier, que ainda não tive esse desafio nem esse prazer. Não vou conseguir 20 minutos. Mas Barçanufo, fantástico. Convido a todos então que a gente relaxe o nosso corpo físico, estejamos em paz com Deus. E estar em paz com Deus significa estar em paz com nós mesmos. Que as nossas preocupações fiquem cada vez menores. Que no lugar delas nós preenchamos com fé, com pensamento positivo. Uma fé raciocinada. A fé raciocinada nos conceitos que a doutrina nos traz, nas reflexões que a doutrina nos provoca a fazer, que possamos, Senhor, colocar as nossas cabeças em nossos travesseiros, agradecendo o lar que nós temos, o teto que vai estar sobre nós, mas que nós possamos usar esses momentos para refletir sobre a nossa vida. Refletimos ainda naquilo que falta ser feito nessa encarnação. Nós não sabemos o dia da passagem, mas isso não é importante. O importante é que cada dia nós aproveitemos para viver e não apenas existir. Viver plenamente. E o caminho que o Senhor nos ensinou é o caminho da caridade, do amor ao próximo. É nisso, Senhor, que nós queremos viver, é nesse caminho. Proteja-nos, Senhor, nesse sentido. Que assim seja. Graças a Deus, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus.